Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos finalizar o item Progressão dos Espíritos com as questões 126 e 127 no capítulo 1º do livro 2º dos Espíritos ou sobre os Espíritos. A tradução que nós estamos usando para estudar é essa aqui, da editora M. Vamos lá então. Se você já acompanhou algum dos nossos vídeos, ou essa é a primeira vez que nós nos falamos, no YouTube e no Facebook tem todos os estudos desde a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, tá bom? Seja muito bem-vindo, compartilhe, não tem fins lucrativos, é apenas para a divulgação da doutrina espírita. Vamos lá. Questão 126. Os espíritos que chegam ao grau supremo após terem passado pelo mal, têm aos olhos de Deus menos mérito que os outros? Estamos falando da progressão dos espíritos, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Kardec, então, agora tenta tirar dos espíritos, se existe alguma, dos espíritos comandados por Jesus, o espírito de verdade, se existe alguma meritocracia um pouco diferente. Os espíritos eles evoluem, alguns mais rápido, outros menos rápido, alguns passam pela senda do mal, outros não, vão direto, sempre fazendo o certo em vez do fácil, enquanto muitos de nós vamos fazendo fácil, recalcitrando no erro muitas vezes, porque o nosso senso de justiça está deturpado. E aí Kardec pergunta, olha, e o sujeito que enveredou pelo caminho do mal? Aí ele vai de volta ao caminho certo, faz o certo, evolui, Deus olha para ele de que forma? Deus olha para ele com mais mérito que os outros, ou menos mérito? Esse daí chegou à perfeição, mas ele passou pela senda do mal. Esse não, esse sempre foi bonzinho. Essa é a pergunta. A resposta: Deus contempla os desgarrados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados de maus porque sucumbiram. Até então, eram apenas espíritos simples. Então não tem diferença. Não tem diferença. Até porque, vocês vão ver na próxima pergunta, não dá necessariamente para nós sabermos tudo, aprendermos tudo, sermos perfeitos. Perfeito significa que não tem mais nada para fazer, já está pronto, né? Não dá para nós chegarmos à perfeição sem termos aprendido as coisas, sem termos nos equivocado. A diferença do espírito mau para o espírito que erra, que se equivoca, embora sejam sinônimos, enfim, a diferença é a seguinte: eu cometo um erro, descubro que aquilo é errado e paro de fazer. Aprendi, evoluí, somei aos meus conhecimentos aquela situação. Ótimo, eu continuo na senda do bem. Eu errei porque eu não sabia. Essa é uma situação. Eu errei. É a segunda situação. Eu errei. Mas eu acho que eu estou certo. Eu acho que qualquer um no meu lugar faria. Eu tenho um orgulho daquilo, o meu senso de justiça está tão quebrado, está tão fora da situação divina, que eu quero ser mais do que o próprio Jesus. Por exemplo, há algumas coisas que a gente pode citar com relação à caridade, a filantropia, não caridade, a filantropia. Então eu estou ajudando alguém. Eu começo a ajudar uma família que está passando necessidade, por exemplo. Qual é o tamanho do peso da minha ajuda, o quanto eu esmago o orgulho da outra pessoa com a minha ajuda? Esse é um ponto. Porque aí eu não estou ajudando. Se aquilo para mim é uma vaidade, se aquilo para mim lá no fundo está me fazendo bem porque eu estou podendo ajudar, pelo sentido de que é um irmão meu, é uma situação que eu gostaria que alguém fizesse para mim e transformo aquilo numa forma menos pesada possível, eu estou fazendo a caridade. Agora, se eu peso isso na pessoa, humilhando-a de alguma forma, se eu a humilho sem querer, descubro e paro de fazer isso, eu continuo na senda do bem. Eu cometi o equívoco. Agora, se eu humilho porque eu falo, mas também no lugar dele tem mais é que agradecer e está tudo certo. Tô dando a comida. Nossa, que pobre e orgulhoso. Você vai entregar a cesta básica, fica todo cheio de 9 horas e comenta com um, comenta com outro, comenta com outro.
Isso é vaidade, isso é um peso extraordinariamente grande que você está colocando em cima da outra pessoa, né? Então é esse o cuidado que a gente tem que tomar, é o tal do senso de justiça. Eu acho normal, acho justo. Ah, eu estou dando a mesma coisa para a pessoa. Isso acontece muito na situação, por exemplo, de você vai num restaurante, você vai vamos colocar um restaurante, você vai no restaurante ou qualquer loja, por exemplo, você vai no restaurante e tem lá a pessoa que vai te servir. Ele ganha para isso, é evidente que ele ganha para isso, ou ela ganha para isso, para trabalhar. Mas antes de ser um garçom, antes de ser uma garçonete, antes de ser alguém que está servindo, é um ser humano que está ali ganhando o pão dele honestamente, ou dela honestamente. Então eu tenho que tratá-lo ou tratá-la bem. Simples assim. Simples assim. Tenho que ser cortês. Simples assim. Porque é um ser humano, tenho que tratar bem. Não porque é bonito tratar alguém que trabalha numa situação braçal. Nossa, eu sou uma pessoa tão boa. Nossa, eu não tenho preconceito nenhum. Tem um preto pobre lá perto da minha casa que eu cumprimento ele todo dia. Sabe esse tipo de comentário ridículo? Primeiro que não se dirige a alguém dessa forma, né? Mas, nossa, que favor enorme que você está fazendo, como você é extraordinário, como você é extraordinária, né? Cumprimentando as pessoas. Ao porteiro do meu prédio, eu falo bom dia para ele todos os dias. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Então, por que que isso te chama tanto atenção? E por que que isso parece qualidade para você ter cumprimentado o porteiro? Entendeu? São essas coisas que a gente acha normal. E as redes sociais estão atrapalhando muito a gente nesse sentido, porque a gente encontra outros que pensam como nós, nessa bolha que se forma na rede social, e aí a gente tem a impressão de que aquilo é o certo. O certo continua certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado continua sendo errado, mesmo se todos estiverem fazendo. É esse um ponto que a gente esquece via de regra. Eu disse sempre? Não, eu disse via de regra, normalmente. 127. Os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais? Que o Kardec queria saber, porque nessa situação, em 1857, quando Kardec estava desvendando, aqui para nós hoje a reencarnação a gente sabe que é verdade, então hoje é fácil. Eu sei que existe a reencarnação, você sabe que existe a reencarnação, nós sabemos que existe a reencarnação, os cientistas sabem que existe a reencarnação, os pesquisadores sabem que existe a reencarnação, quer dizer, hoje é um fato, né? Nós sabemos sobre a reencarnação. A maioria dos povos sempre soube da reencarnação, usavam o termo ressurreição, mas sempre com a ideia de que nós voltaremos ao corpo para aperfeiçoamento. Então hoje fica fácil. Em 1857, precisávamos ter essas noções importantes para começarmos a desenvolver essa certeza, esse conhecimento que nós temos hoje, essa verdade que nós sabemos hoje. Mas ele precisava saber, porque há crianças que nascem mais inteligentes que outras. Isso é fato, né? Nós conhecemos pessoas que são uma porta de inteligência e pessoas brilhantes de inteligência. Deus cria diferente. Se não existe a reencarnação, Deus cria diferente. E aí, por que que ele escolheu aquele para ser mais bonito, mais inteligente, mais rico, com todos os órgãos, e o outro sem dinheiro, sem beleza, faltando parte do corpo? Percebe? Então, Kardec tinha que ter essas respostas. Para nós, hoje fica mais fácil. Nós sabemos que existe a reencarnação, o trabalho do Kardec foi muito bem feito, os pesquisadores foram atrás, os cientistas foram atrás, a ciência comprova isso, nós sabemos que existe a reencarnação. Mas o trabalho foi complicado desde o começo aqui. Então, os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais. Mas, por não saberem de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais rapidamente ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. Todos somos iguais. Fomos criados do mesmo ponto. Olha que coisa extraordinária. Fomos criados simples e ignorantes. Foi criado um princípio inteligente que estagiou pelo reino mineral, que estagiou pelo reino vegetal, estagiou pelo reino animal, transformou-se, que a gente não sabe como, em espírito, e aí eu surgi,
E a partir daí, a inteligência que eu tenho até hoje, a evolução que eu tenho até hoje, é única e exclusivamente responsabilidade minha. Única e exclusivamente responsabilidade sua, onde você está em inteligência e em moral. É culpa e responsabilidade sua se você não evoluiu. É mérito, responsabilidade sua se você já está evoluído. Bom assim, né? Não tem essa diferença. A gente sabe que a gente sabe que a gente vai ser igual a Jesus, que é questão de tempo, eu tenho que trabalhar isso em mim e que não há privilégios. Isso é muito bacana. Tem um raciocínio de Kardec aqui também extraordinário. Vamos lá. Os espíritos que seguem a rota do bem desde o princípio, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, nem por isso estão livres de ter de adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Aquilo que eu disse agora há pouco. Não tem como eu saber tudo. Eu tenho que passar por equívocos. Permanecer no equívoco é que me torna mal. Aprender com o equívoco e não fazer mais é o que me torna bom. É o que me faz evoluir mais rápido. Podemos compará-los, os espíritos, às crianças que, não importa qual seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolver e se instruir, e não o conseguem sem a transição da infância à idade madura. Quando a gente faz algumas coisas na infância, que depois que a gente cresce, a gente vê o absurdo que era a gente achar que aquilo era certo. Beleza, evoluiu, ótimo. Recalcitrar no erro, aí é problema. Porém, assim como existem homens que são bons e outros que são maus desde sua infância, também existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, pela escolha que fazem. A diferença fundamental é que a criança tem seus instintos já formados, enquanto o espírito, em sua transformação, não possui mais maldade do que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma ou outra direção devido ao seu livre-arbítrio. No caso da criança, é um espírito milenar, então já traz tendências más ou tendências boas, de acordo com as encarnações anteriores. No caso do espírito, ele não tem essa tendência. Nós, quando fomos criados, a partir do princípio inteligente que deu origem a mim, eu não fui criado numa situação que eu já trazia tendências para o bem ou para o mal. Não. Eu vou fazendo as experimentações e conhecendo as coisas. E aí eu posso gostar mais disso ou mais daquilo. Não é? Então, de repente, eu posso gostar mais do cultivo da terra. Outros podem gostar mais de tecnologia, outros podem gostar mais da parte intelectual da leitura, outros mais de desenho. E de repente nós adquirimos, você e eu, a mesma capacidade, já passamos pela mesma capacidade de fazer desenho, de transformar a imagem que nós vemos em movimento e fazer uma grande pintura, por exemplo, mas não nos interessa. Não, eu gostei de fazer, mas eu quero desenvolver outras áreas. E outros falam, não, eu gostei de fazer, eu quero fazer mais uma vez nessa encarnação, quero me aperfeiçoar, quero. Entendeu? É assim que funciona. Eu decido para onde eu vou. O grande lance é: eu vou cometer equívocos. Vou, porque tem coisa que eu não sei. Tem coisa que eu não sei que é assim. A gente falou alguns vídeos para trás, se você der uma olhada, a gente falou do livro Justiça Divina, a gente falou sobre furtar. Tem um monte de coisa lá que é furto que a gente sequer podia imaginar, podia pensar nisso. Então a gente cometia. A gente é mal por isso? Não, a gente não é mal por isso. A gente cometia sem saber. Eu passo a ser mal a partir do momento que eu sei que é errado e continuo fazendo porque o meu senso de justiça manda eu fazer daquele jeito. Certo? Tem até um trecho aqui que é muito, muito interessante, que é esse aqui, ó. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto, não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Então a gente talvez não tivesse a mínima noção de que caluniar alguém, falar mal de alguém, é furtar a moral dessa pessoa, que é um furto, que está previsto nos 10 mandamentos que não devemos fazer, por exemplo. E aí a gente fala, nossa, eu falo tanto mal dos outros, eu calunio as pessoas, eu falo sem saber se é verdade ou não, levanto falso testemunho das pessoas, vou parar de fazer. Beleza, isso é furto, eu não quero mais fazer isso. Eu gero uma energia gigantescamente ruim e mando para a pessoa.
Eu não quero mais fazer isso. Agora, se eu falo assim, não, mas também, quem que nunca fala mal da outra pessoa, né? Ah, você vê, às vezes a gente tá num churrasco, a gente tá num lugar, você acha, a gente acaba falando. Isso é normal. Isso anestesia a sua consciência material, e ao anestesiar a sua consciência material, coloca você no mal. Isso é enveredar pelo caminho do mal. Porque você sabe que não é certo fazer. Eu sei que não é certo fazer. Nós sabemos que não é certo fazer, mas a gente continua fazendo porque, afinal de contas, né? Todo mundo faz e tantas outras desculpas que a gente pode arrumar. No Justiça Divina, no livro Justiça Divina, do Chico Xavier, no item 12, Nas Leis do Amor, de 1961, eu separei um trecho aqui que é extraordinário para nós vermos, ó. À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Vou repetir. À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Isso, nós vamos chegar nisso. Isso é o certo. Para eu ser feliz, eu tenho que fazer a felicidade do outro. Certo? Então, se alguém tem fome, eu tenho que aplacar a fome. Se alguém tem sede, eu tenho que aplacar a sede. Se alguém está passando necessidade, eu tenho que aplacar essa necessidade à medida do que eu possa. Se alguém precisa de um ombro amigo, eu tenho que oferecer. Ninguém precisa de julgamento, então não vou julgar ninguém. Ninguém precisa de maledicência, então não vou maledizer ninguém ou maldizer ninguém. À medida que penetramos os segredos do amor puro, que vamos evoluindo, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Esse é o caminho do bem. Se eu escolho esse caminho, eu vou evoluir mais rápido. Vou cometer equívocos, descubro que são equívocos e paro de fazê-los. O caminho do mal. Descubro que é equívoco, mas eu quero fazer, né? Eu acho que deve ser assim. Vamos escrever então o Evangelho segundo o seu nome, não segundo Jesus, né? É isso. Meu nome é Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. A gente volta amanhã, começando já Anjos e Demônios no Livro dos Espíritos, que é um capítulo muito bacana também, evidentemente, com várias explicações de Kardec que vão nos colocar para raciocinar, que vão fazer com que a gente pense e vai fazer um bem danado para a gente estudar essa parte também, para a gente desmistificar um pouquinho, parar de fazer altar para Bezerra de Menezes, parar de fazer altar para Chico Xavier, parar de fazer culto aos espíritos chamados superiores ou de nomes importantes como se fossem anjos de Deus, né? Porque anjos ou demônios pressuporia que Deus criou a gente de um jeito, os anjos de outro e os demônios de outro. É isso. Até amanhã. Beijo, tchau.